Oi, pessoal, tudo bem? Vamos estudar? Vamos, mas não vamos perder tempo, né? Vamos direto ao assunto. Carta Internacional da Educação Física, da Atividade Física e do Esporte, publicada pela Unesco em 2015. Professora, e onde é que eu encontro essa carta? Vai na livraria digital da Unesco, tem um repositório de documentos, você vai encontrar a Carta de 78, a de 2015 e muitos outros documentos importantes para a área da educação física. Vamos aproveitar que a gente tem aí o título das duas cartas, a gente já vai dando uma comparada. Em 78, o título da carta era Carta Internacional da Educação Física e do Esporte da Unesco. Mas em 2015 mudou um pouquinho, olha lá. Carta Internacional da Educação Física, da Atividade Física e do Esporte. Aí eu fiquei pensando, eu acho que é porque a atividade física se desenvolveu muito de 78 para 2015. Então já no título já aparece aí uma novidade. Vamos então ler a carta de 2015. Preâmbulo. A Conferência Geral da Unesco, recordando que na Carta das Nações Unidas os povos proclamaram sua fé nos direitos humanos fundamentais, bem como na dignidade e no valor da pessoa humana, e afirmaram sua determinação de promover o progresso social e melhores condições de vida. 2. Recordando que, pelos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas são titulares de todos os direitos e liberdades nela estabelecidos, sem qualquer tipo de discriminação com base em raça, cor, sexo, idioma, religião, convicção política ou opinião, origem nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra. 3. Consciente de que uma das condições para o exercício dos direitos humanos consiste em que as pessoas sejam livres para desenvolver e preservar seu bem-estar e suas aptidões físicas, psicológicas e sociais. 4. Ressaltando que os recursos, a autoridade e a responsabilidade da educação física, da atividade física e do esporte devem ser alocados sem qualquer tipo de discriminação, seja ela com base em sexo, idade, deficiência ou qualquer outra, a fim de superar a exclusão de grupos vulneráveis ou marginalizados. Esse início da carta, ele situa a educação física, a atividade física e esporte num contexto mais abrangente das Nações Unidas, do mundo que se deseja com maior progresso, com maior harmonia, com valorização da pessoa humana, com respeito aos direitos de todos. Esse início é muito igual à Carta de 78. A diferença que eu percebi nesse início foi nesse item 4, que fala especificamente de superar a exclusão de grupos vulneráveis ou marginalizados. Na Carta de 78, fala muito em fazer de uma forma que garanta o direito de todos. Mas nessa Carta de 2015, tem essas frase que dá mais detalhes, que reforça essa questão da exclusão, da necessidade de superar a exclusão de grupos vulneráveis ou marginalizados. 5. Reconhecendo que a diversidade cultural da educação física, da atividade física e do esporte pertence ao patrimônio imaterial da humanidade e inclui o jogo físico, a recreação, a dança, assim como os esportes de jogos organizados, informais, competitivos, tradicionais e indígenas. 6. Reconhecendo também que a educação física, a atividade física e o esporte podem trazer diversos benefícios individuais e sociais, como a saúde, o desenvolvimento social e econômico, o empoderamento dos jovens, a reconciliação e a paz. 7. Ressaltando que a oferta da educação física, da atividade física e do esporte de qualidade
é essencial para a plena realização de seu potencial na promoção de valores como o jogo limpo, fair play, a igualdade, a integridade, a excelência, o compromisso, a coragem, o trabalho em equipe, respeito pelas regras e leis, a lealdade, respeito por si próprio e pelos demais participantes, o espírito de comunidade e solidariedade, bem como a diversão e a alegria. 8. Sublinhando que, para alcançar uma educação física, uma atividade física e um esporte de boa qualidade, todas as equipes envolvidas, tanto as profissionais quanto as voluntárias, devem ter acesso à formação, à supervisão e à consultoria adequadas. Essa parte do 5 ao 7 está diferente da 78, da Carta de 78. Na Carta de 78 não se tinha falado no preâmbulo sobre diversidade cultural. Isso é uma visão que foi se construindo nas últimas décadas do patrimônio cultural, que a educação física trata da cultura, né, dos movimentos, dos jogos, uma série de atividades que pertencem à cultura, né, de cada povo. E essa ideia do esporte pertencendo ao patrimônio material da humanidade, isso não tem na Carta 78. Essa inclusão dos jogos tradicionais indígenas, essa questão do indígena não aparece na Carta de 78. A questão da igualdade, da disciplina, do compromisso, do respeito, isso aparece na Carta 78. Mas, por exemplo, tem uma novidade nessa Carta de 2015, que é o espírito de comunidade, né? E a diversão e a alegria. Isso é uma novidade, porque se falava da parte de desenvolvimento pessoal e de promover as relações sociais, promover, melhorar a saúde, criar hábitos saudáveis, mas não se falava sobre diversão e alegria. E a atividade física, ela está muito, para algumas pessoas e para algumas práticas, como, por exemplo, os exercícios chineses, né? O Tai Chi, o Qigong, está ligado a sorrir, a relaxar, a ficar alegre. E outros esportes também na natureza têm a ver com esse prazer, o prazer de estar ao ar livre e essa vontade de usufruir a vida. 9. Sublinhando também que as primeiras experiências de jogo com os pais e cuidadores, assim como uma educação física de qualidade, são vias essenciais para as crianças adquirirem as habilidades, as atitudes, os valores, os conhecimentos, a compreensão e a apreciação, todos os aspectos necessários para a participação ao longo da vida na atividade física, no esporte e na sociedade em geral. Essa parte de experiências, de jogos com os pais e cuidadores também é uma novidade da Carta. Isso não aparece no preâmbulo da Carta de 78. Eu acho que isso tem a ver com a educação infantil, que foi sendo mais valorizada nas últimas décadas. A ideia também de educação física de qualidade, na minha opinião, tem a ver com um documento produzido pela Unesco também, que fala sobre a educação física de qualidade, está se referindo aí à educação física escolar. 10. Insistindo que a educação física, a atividade física e o esporte devem buscar promover uma maior comunhão entre as pessoas, a solidariedade, respeito mútuo e o entendimento, assim como o respeito total pela integridade e pela dignidade dos seres humanos. 11. Considerando que a cooperação entre as partes interessadas em todos os âmbitos é o pré-requisito para a proteção da integridade e dos possíveis benefícios da educação física,
da atividade física e do esporte contra as ameaças representadas pela discriminação, pelo racismo, pela homofobia, pelo assédio, pela intimidação, pela dopagem, pela manipulação, pelo treinamento excessivo de crianças pequenas, pela exploração sexual, pelo tráfico de pessoas, assim como pela violência. Esse item 11 do preâmbulo, ele não existe no preâmbulo da Carta de 78. Isso mostra como nas últimas décadas essa questão várias questões foram tomando uma importância muito grande, né? A homofobia, racismo, dopagem, treinamento excessivo de crianças, exploração sexual, tráfico de pessoas, quer dizer, uma série de questões, né, que devem ser superadas, né? E isso é importante nessa carta de 2015. 12. Consciente de que a educação física, a atividade física e o esporte podem ser enriquecidos quando praticados de modo responsável em um ambiente natural e que se inspira a respeito pelos recursos da terra e contribui para um maior empenho em conservá-los e utilizá-los para o bem da comunidade, proclama esta Carta Internacional com o propósito de colocar a educação física, a atividade física e o esporte a serviço do desenvolvimento humano, instando todos, e em especial governos, organizações intergovernamentais, organizações esportivas, entidades não governamentais, círculos empresariais, mídia, educadores, pesquisadores, profissionais e voluntários do esporte, participantes e seu pessoal de apoio, árbitros, famílias, bem como espectadores, a aderirem a ela e a disseminá-la, a fim de que seus princípios se tornem realidade para todos os seres humanos. Os itens 12 e 13 são semelhantes à Carta 78, sendo que o 13, quer dizer, o 12 fala sobre os respeitos aos recursos da terra, relação com a natureza, o ambiente natural, e o 13 fala de todas as pessoas e organizações envolvidas nesse processo, né, que deveriam todas se alinhar, né, com essas ideias da Carta Internacional. Só que ela dá mais, desenvolve um pouco mais esse item 13, traz mais pessoas, envolve mais pessoas, especifica mais que pessoas são essas. Obrigada. Próximos vídeos serão sobre os artigos da Carta de 2015. Tchau!